Olá, futuros agentes federais de execução penal. Eu me chamo Ivana Ribeiro. Eu sou policial penal aqui na Paraíba e professora da Lei de Execução Penal. E hoje nós vamos dar início ao nosso estudo da ALEP sobre os principais pontos que possivelmente serão cobrados pela CESP, organizadora do concurso do DEPEN. Então vamos lá iniciar nosso estudo. Bem, aí a execução penal nós vamos iniciar pelo artigo 1º, que trata do objeto e da aplicação da LEP. O artigo 1º vem trazendo que a execução penal tem por objeto efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Então, aqui, analisando esse artigo, nós vamos vir aqui em grifar pontos importantes. A execução penal tem por objeto efetivar as disposições de sentença. Então, é efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal. Quando a LEP fala efetivar disposições de sentença, ela se referiu ao preso condenado, certo? Quando a LEP trata de decisão criminal, ela está se referindo ao preso provisório. E proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Então, nessa parte do artigo que trata sobre condições harmônicas para a integração social do condenado e do internado, a LEP se referiu à questão da ressocialização. Essa ressocialização que também tem um caráter preventivo, ou seja, eles vão tentar ressocializar aquele indivíduo para que aquele indivíduo não venha a cometer novos delitos ao ser inserido novamente na sociedade. Então, o objeto da aplicação da LEP é fazer cumprir a sentença ou a decisão criminal e proporcionar essa ressocialização, que também possui um caráter preventivo, que seria evitar que aquele indivíduo venha a reincidir no crime após ser reinserido na sociedade. Então, vamos trabalhar a primeira questão, que é a questão da CESP, da Sejus, que é a prova de agente penitenciário do Espírito Santo, que trouxe a seguinte redação. O objetivo da execução penal é efetivar as disposições de decisão criminal condenatória, decisão criminal condenatória, preso, condenado, ainda que não definitiva. Esse ainda que não definitiva eu trouxe grifado para vocês, porque esse ainda que não definitiva trata daquela decisão que remete ao preso provisório. Por quê? Porque aquele preso provisório ele está ali em virtude de uma prisão cautelar, seja uma prisão temporária, uma prisão preventiva, ele ainda não tem sentença. Então, ainda que não definitiva, essa decisão pode ser modificada, de forma a proporcionar condições para a integração social do condenado, do internado e do menor infrator. Essa questão, você teria que grifar que ela está errada. Mas e aí, professor, onde está o erro da questão? A questão está errada no que se refere a menor infrator. Por quê? Porque os menores eles serão regidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, não pela Lei de Execução Penal. Então, a CESP trouxe essa questão, quis fazer uma pegadinha, mas os nossos alunos do Seleto são preparados e sabem que o menor infrator ele não vai fazer parte dessas pessoas que serão abarcadas pela Lei de Execução Penal. Então, marcar errado quando vier falando de menor infrator e Lei de Execução Penal, ok? Vamos passar para o nosso próximo ponto. A Lei de Execução Penal, ela vai tratar sobre penas. Então, a gente sabe que vão existir 3 tipos de pena, que são as PPLs, que são as penas de multa,
são as PRDs. As PPLs são as penas privativas de liberdade, as PMs são as penas de multa e as PRDs, que são as penas restritivas de direitos. Porém, hoje nós vamos riscar a pena de multa e a pena restritiva de direito. Nós vamos tratar sobre as PPLs, as penas privativas de liberdade, que vão ser divididas em reclusão, que é a que nós vamos tratar nesse momento. A reclusão, ela foi criada para condenações em crimes mais severos. Então, ela deverá ser cumprida em estabelecimento de segurança máxima ou de segurança média. E vai abarcar os 3 regimes, tanto o regime fechado, quanto o regime semiaberto e quanto o regime aberto. E a detenção, que a detenção vai ser para crimes mais leves. Esses crimes mais leves poderão abarcar apenas 2 regimes, o regime semiaberto e o regime aberto. Então, se ouvirem falar em detenção, detenção não cabe regime fechado. Então, vou voltar um pouquinho para o slide anterior. Então, professora, qual é a diferença entre o regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto? Bem, a principal diferença será o estabelecimento prisional, onde a pena vai ser cumprida. No regime fechado, serão as penitenciárias. No regime semiaberto, será a colônia penal agrícola, industrial ou similar. E no regime aberto, que nós teremos as casas de albergado ou estabelecimento adequado. Vale-se ressaltar que hoje em dia as casas de albergado entraram em desuso. Por quê? Porque agora o legislador está optando pelo uso da tornozeleira eletrônica, visto que muitos estados não possuíam casa de albergado e os que possuíam a casa de albergado era dentro do perímetro urbano. Houve um estudo que houve um aumento nos índices de alguns crimes dentro daquela região onde a casa de albergado funcionava. O regime aberto não vai poder haver uma fiscalização e essas casas de albergado não existem meios impeditivos de fuga, então estavam virando antros de prostituição e uso de álcool. Então, por não atingir essa finalidade que a lei de execução penal buscava, que era de autodisciplina do preso, a casa de albergado entrou em desuso e hoje está sendo substituída pela tornozeleira eletrônica. Então, questão 2, CESP, DEPEN, Agente Penitenciário Federal de 2015. A questão traz a seguinte redação: conforme disposição expressa da LEP, o preso condenado a cumprir pena privativa de liberdade em regime semiaberto não poderá cumprir reprimenda em casa de albergado? Essa questão, a gente deve marcar a questão aqui, em regime semiaberto e estabelecimento casa de albergado. Como eu mencionei para vocês anteriormente, os regimes vão ser divididos em fechado, semiaberto e aberto. No regime fechado, a pena vai ser cumprida em penitenciária. No regime semiaberto, a pena deverá ser cumprida em colônia industrial agrícola e a casa de albergado seria para o regime aberto, que seria casa de albergado ou estabelecimento adequado. Então, o regime semiaberto não vai poder cumprir a reprimenda em casa de albergado. Essa questão você assinala certo. Ela está certo. Por quê? Porque regime semiaberto é colônia penal agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Então, antes de tratar sobre a Comissão Técnica de Classificação, que é outro ponto super importante, que você deve focar bastante para a sua prova do DEPEN, eu tenho que mencionar quais são os estabelecimentos prisionais que existem. Dentre eles, nós temos as penitenciárias, as colônias penais agrícola, industrial ou similar, as casas de albergado. Nós vamos ter o centro de observação,
o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico e vamos ter também as cadeias públicas. Então, todos esses estabelecimentos prisionais, eles deverão ter uma comissão técnica de classificação. Essa comissão ela vai ser presidida pelo diretor do estabelecimento, que vai ser auxiliado por 2 chefes de serviço. Então, aqui onde a gente tem chefes de serviço, a gente coloca o número 2. A gente vai ter aqui onde tem psicólogo, um psiquiatra e um assistente social. Então, essa equipe formada por 2 chefes de serviço, um psicólogo, um psiquiatra e um assistente social, vai formar a comissão técnica de classificação. E, professora, qual é a importância dessa comissão técnica de classificação? Bem, a importância dessa comissão, eles vão elaborar pareceres que vão influenciar diretamente nos direitos à progressão de regime, a indulto, a livramento condicional, a suspensão condicional do processo. Então, vai abrir uma série de possibilidades para que aquele preso venha a prestar o seu serviço, o seu trabalho extramuros. Então, a comissão técnica de classificação vai ser a responsável por emitir esse parecer. Então, vocês atentem. Dirigida pelo diretor do estabelecimento prisional, composta por 2 chefes de serviço, um psicólogo, um psiquiatra e um assistente social, é a comissão técnica de classificação. Outro ponto importante que eu trouxe para vocês é o artigo 9º. O 9º vem trazer que os condenados por crime praticado dolosamente, então vamos grifar aqui o dolosamente, com violência de natureza grave, então, com violência de natureza grave, contra a pessoa ou por qualquer dos crimes previstos no artigo 1º da Lei 8.072. Essa Lei 8.072 é a lei dos crimes hediondos. Então, na Lei 8.072, no seu artigo 1º, que vai trazer essa previsão desses crimes, esse rol de quais são os crimes hediondos que se submeterão obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração de DNA, ácido desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor. Bem, eu costumo ressaltar que não são todos os crimes hediondos que vão ser abarcados por esse artigo da Lei de Execução Penal. Vão ficar de fora dos equiparados a hediondos o tráfico de drogas. Então, vou até anotar aqui para vocês o tráfico e o terrorismo. Ok, professora, e por que o tráfico e o terrorismo ficaram de fora? Bem, esses crimes ficaram de fora porque eles não têm aqui essa segunda parte que o artigo exige, com violência de natureza grave. Então, por não possuir essa violência de natureza grave, eles não vão ser incluídos no rol desses crimes hediondos que serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético. Vale-se ressaltado que esse banco de dados de perfil genético será sigiloso, então vai servir apenas para que tanto a defesa quanto a própria polícia possa embasar as investigações nesse perfil genético e vai ser usado apenas para esses crimes praticados dolosamente, com violência de natureza grave contra a pessoa ou qualquer dos crimes previstos no artigo 1º da Lei 8.072. Então, atentem, ficou de fora o tráfico de drogas e o terrorismo. Então, vamos passar para resolver uma questão aqui do ano de 2013, que foi a questão da CESP, do órgão Polícia Civil do Distrito Federal,
Então, a prova da CESP de 2013 da PC Distrito Federal para agente de polícia trouxe a seguinte redação: os condenados pela prática de qualquer crime hediondo serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante a extração de DNA por técnica adequada em indolor. Beleza, técnica adequada em indolor, certo. Mas, professora, eu devo marcar certo ou errado nessa questão? Essa questão, ela estaria errada em um seguinte aspecto. Por quê? Porque aqui trata de qualquer crime. E não será qualquer crime hediondo. Eu acabei de mencionar para vocês, eu vou voltar até o slide, que os crimes de tráfico de drogas e terrorismo não vão ser abarcados por essa identificação de perfil genético. Então, a CESP, ela trouxe essa pergunta, se qualquer crime hediondo seria submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético. E a resposta é não. A questão estaria errada. Vamos tratar agora, no nosso artigo 10 da Lei de Execução Penal, sobre a assistência ao preso. Essa assistência, tanto ao preso quanto ao internado, é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência social. O parágrafo único do artigo 10 traz que a assistência vai estender-se ao egresso. Então, esse egresso, quem será esse egresso? Será aquele preso que, a contar da saída do estabelecimento prisional, durante o período de 1 ano, poderá solicitar esse apoio do Estado, ou aquele que estiver em livramento condicional durante o período de prova. Durante prova. Certo? Então, o artigo 11 vai tratar sobre essas assistências. Ele vai mencionar a assistência material, a assistência à saúde, a assistência jurídica, a assistência educacional, a assistência social e a assistência religiosa. Essa assistência material, ela vai incluir alimentação, vestuário e instalações adequadas. Então, esse preso e o egresso terão direito a essas instalações, a assistência material, que seria alimentação, vestuário e instalações adequadas. O direito à saúde, que compreende aquele atendimento médico, farmacêutico e odontológico. A assistência jurídica, que seria através das defensorias públicas. A assistência educacional, pois o ensino de 1º grau é obrigatório. A assistência social, que vai fazer com que aquele preso tenha condições de retornar à sociedade. A assistência social vai amparar e vai proporcionar os meios para que ele tenha um bom retorno à sociedade. A assistência religiosa, que vai haver a liberdade religiosa e a permissão para que esse preso porte um livro religioso, seja a Bíblia ou algum outro livro que trate sobre temas religiosos. Então, vamos trabalhar mais uma questão do DEPEN. Foi uma prova da CESP de 2015 para especialista todas as áreas. A questão traz a seguinte redação: o próximo item apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada à luz das medidas de assistência previstas na Lei de Execução Penal. Um preso, após o cumprimento de pena privativa de liberdade pelo período de 10 anos, foi definitivamente liberado e, contados 6 meses, grifem esses 6 meses, de sua saída do estabelecimento prisional, ele requereu do Estado a concessão de alojamento, alimentação e estabelecimento adequado, bem como a colaboração para a obtenção de trabalho, o que lhe foi negado. Então, esse direito foi negado. Dada a sua condição de egresso, nessa situação, foi correto
o indeferimento do pedido, uma vez que o egresso não possui direito à assistência nos termos pretendidos? Bem, gente, vou até voltar um pouquinho aqui o nosso slide. O egresso eu mencionei para vocês que seria quem? Aquele preso que, a contada saída do estabelecimento prisional pelo período de 1 ano, ou aquele que está em livramento condicional durante o período de prova. Então, se aquele preso faz apenas 6 meses que foi contada a sua saída do estabelecimento prisional e teve esse direito negado, esse direito de já que ele estava colaborando para obter um emprego e foi negado esse direito, esse indeferimento está errado, pois ele tem o direito pelo período de 1 ano. Então, a questão estaria errada. Vamos passar para a questão agora do trabalho do condenado. O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. Aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções relativas à segurança e à higiene. O trabalho do preso não está sujeito ao regime de consolidações das leis do trabalho. Então, atentem, a finalidade da pena, do trabalho do preso é qual? É educativa e produtiva. Então, ele não vai ser regido pela CLT. Esse preso condenado, ele está obrigado a trabalhar, pois a sua recusa ao trabalho vai constituir falta disciplinar grave. Então, esse preso ele vai ter que trabalhar para que esse trabalho tenha essa finalidade educativa e produtiva. O trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Ou seja, essa remuneração pelo trabalho do preso não poderá ser inferior a 3/4 do salário mínimo. E terá que atender o quê? Ela terá que atender a indenização dos danos causados pelo crime. Ela terá que atender a assistência à família, atender às suas despesas pessoais e atender o ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado. Então, todas essas despesas ficarão a cargo desse salário que o preso receberá em virtude do seu trabalho no estabelecimento prisional. Esse trabalho, vamos salientar que para o preso provisório, ele não está obrigado. Apenas 2 tipos de presos que não estão obrigados ao trabalho, que seria o preso provisório e seria aquele preso condenado por crime político. Então, esse preso, ele não está obrigado ao trabalho. Esse de crime político vocês vão encontrar no artigo 200 da LEP. Então, aqui trouxemos mais uma questão CESP do DPM técnico de enfermagem. À luz da LEP, julgue o próximo item, referente ao trabalho do preso. Então, o preso provisório ou condenado à pena privativa de liberdade é obrigado a trabalhar e pelo trabalho realizado deve ser remunerado com valor que não pode ser inferior a um salário mínimo? Bem, gente, aqui tem 2 erros na questão, onde traz que o preso provisório ele está obrigado a trabalhar. Não, gente, o preso provisório ele não vai ser obrigado ao trabalho, será apenas aquele preso condenado. E a remuneração com valor que não pode ser inferior a um salário mínimo. Essa remuneração ela não vai poder ser inferior a 3/4 do salário mínimo.
Então, essa questão da CESP estaria errada. Então, marquem errado. Quando ouvirem falar em preso provisório e um salário mínimo, vocês já sabem que preso provisório não é obrigado ao trabalho e que o preso ele não vai receber menos do que 3/4 do salário mínimo. Então, seria essa a opção correta. Mas aqui na questão, ela trouxe de maneira errônea. Então, a execução penal, aqui no seu artigo 36, vai falar sobre o trabalho externo. Esse trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado. Então, sempre que vocês ouvirem falar em trabalho externo, liguem a presos de regime fechado. Somente em serviço ou em obras públicas, realizadas por órgãos da administração direta ou indireta ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. O parágrafo 1º diz que o limite máximo do número de presos será de 10%. Então, 10% será o limite máximo para que esses presos participem de trabalho externo. 10% do número de empregados da obra. O parágrafo 2º vai trazer que caberá ao órgão da administração, à entidade ou à empresa empreiteira, a remuneração desse trabalho. E a prestação de trabalho à entidade privada, então vamos até circular aqui, entidade privada, depende de consentimento expresso do preso. Então, eu já havia mencionado para vocês que a recusa ao trabalho do preso condenado constitui falta grave. Porém, essa questão de trabalho externo vai possibilitar que na condição dessa prestação de trabalho sendo a entidade privada, vai depender do consentimento expresso do preso. Ou seja, o preso ele vai ter que consentir por escrito que ele deseja trabalhar para esta entidade privada. Então, essa questão aqui do trabalho externo, vocês já atentem. O trabalho externo ele poderá existir sim para presos que estejam em regime fechado. Vai ser somente para serviço de obras públicas, realizado seja pela administração direta, indireta, entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. Esse limite será de 10% do total de empregados da obra, poderá ser constituído esses 10% por presos. Vai caber ao órgão da administração ou à entidade empreiteira remunerar esse trabalho do preso, e a prestação do trabalho à entidade privada dependerá de consentimento expresso do preso. Tá ok? Então, quanto ao trabalho externo, já conseguimos aqui fixar todo o conteúdo. A prestação de trabalho externo a ser autorizada pela direção do estabelecimento dependerá. Bem, aqui nós vamos tratar, nesse artigo 37, dos requisitos que o diretor do estabelecimento prisional vai avaliar para que aquele preso tenha direito a prestar esse trabalho externo. Então, as condições vão depender da aptidão, da disciplina e da responsabilidade, além do cumprimento de 1/6 da pena. Alguns crimes vão ter esse cumprimento diferenciado. A exemplo do crime de tráfico de drogas, quando o preso é primário, quando ele é reincidente. Então, esse cumprimento, esse tempo de cumprimento vai ser variável, mas as condições de aptidão, disciplina e responsabilidade, elas não vão variar. E vai ser embasado nisso que o diretor do estabelecimento prisional irá decidir sobre a prestação do trabalho externo daquele preso. O parágrafo único do artigo 37 vai trazer que revogar-se-á a autorização de trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime, for punido por falta grave ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo. Então, aquele preso que se envolveu em algum crime,
que participar de subversão da ordem dentro do estabelecimento prisional ou qualquer outra conduta que não condiz respeito à aptidão, disciplina e responsabilidade, esse preso ele vai ter revogado o seu direito de prestação de trabalho externo. Então vamos trazer uma questão da CESP, de Defensor Público do Estado de Alagoas, no ano de 2017, que traz a seguinte questão. No que diz respeito ao trabalho do preso, assinale a opção correta. Então vamos lá. Compete à direção do estabelecimento prisional autorizar o trabalho externo? Vamos aguardar. Compete ao preso político estar obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade? Não sei, vamos lá. O próximo aqui, a letra C. O trabalho externo será admissível para os presos em regime semiaberto somente em serviço ou obras públicas? Vamos pular aqui para D. A Lei de Execução Penal veda a realização de trabalho interno ou externo ao preso provisório? Não sei, vamos pular aqui a letra E. O trabalho externo é vedado aos presos em regime fechado. Então vamos grifar os erros das questões. A letra E traz aqui que o trabalho externo é vedado aos presos em regime fechado. Não, gente. O preso em regime fechado, ele poderá sim realizar trabalho externo, desde que ele obedeça àqueles requisitos de aptidão, disciplina e responsabilidade e o tempo mínimo de cumprimento da pena que vai ser exigido, a depender do crime praticado e se aquele indivíduo é primário ou é reincidente naquela prática delituosa. A letra D vai trazer que a Lei de Execução Penal veda a realização de trabalho interno ou externo ao preso provisório. Não, a Lei de Execução Penal não veda, mas ela também não obriga. Então, se aquele interno ou preso provisório quiser trabalhar e ele preencher aqueles requisitos, ele vai poder trabalhar sim. O trabalho externo será admissível para presos em regime semiaberto somente em serviço de obras públicas. Gente, o erro está aqui em semiaberto. O trabalho externo será admissível para presos em regime fechado, somente em serviço ou obras públicas. O preso político está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade. Então, esse está. Gente, o preso político ele não está obrigado ao trabalho. Inclusive, eu mencionei nos nossos slides anteriores que essa previsão vem no artigo 200 da LEP. E compete à direção do estabelecimento prisional autorizar o trabalho externo. Então, essa questão aqui está verdadeira, porque o diretor do estabelecimento prisional é quem vai autorizar esse trabalho externo do preso. Lembra? Vai verificar as condições de aptidão, disciplina, responsabilidade e aquele tempo mínimo exigido de cumprimento de pena. Então, compete à direção do estabelecimento prisional sim autorizar o trabalho externo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e nos encontramos na nossa próxima aula da LEP. Um abração!